A licitação é um gênero de que são modalidades: a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão, previstos na Lei 8.666/93 e o pregão estabelecido na Lei 10.520/2002. Concorrência. A concorrência é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase de habilitação preliminar, comprovem os requisitos mínimos para a execução do contrato. A concorrência é utilizada para contratações cujos valores sejam mais elevados segundo os parâmetros do artigo 23 da Lei de Licitações, sendo a modalidade mais complexa de licitação. Portanto, quando couber a tomada de preços ou o convite, a administração pode fazer a concorrência, mas o inverso não é possível. Princípios da concorrência: universalidade e ampla publicidade. Universalidade significa que pode participar da licitação qualquer interessado que tenha aptidão e comprove na habilitação preliminar o preenchimento dos requisitos previstos no edital convocatório. Ampla publicidade. Na concorrência, os prazos de divulgação do edital são maiores em relação às outras modalidades de licitação. Há casos em que a concorrência é obrigatória, independentemente do valor, como na compra e alienação de imóveis, salvo quando couber leilão na concessão de direito real de uso sobre bem público nas licitações internacionais, salvo o artigo 23, parágrafo 3º da Lei de Licitação e no sistema de registro de preços. Com referência ao registro de preços, quando a administração faz diversas compras, ela pode preferir, ao invés de fazer várias licitações, fazer apenas uma, na modalidade de concorrência, para registrar os melhores preços. Conforme a necessidade, ela vai comprando de quem tem o produto registrado. Tomada de preços. A tomada de preços é uma modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que requeiram o seu cadastramento com antecedência prevista em lei, ou seja, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Nas unidades que realizam com frequência a licitação, é possível manter um cadastro que vai servir para os interessados no ramo. Uma comissão vai verificar se há aptidão ou não para a prestação do serviço que se propõe e emitirá um certificado de registro cadastral quando for iniciada uma tomada de preços
quem vai participar do certame é quem já for cadastrado e também quem não for cadastrado e requeira seu cadastramento dentro do prazo. A documentação relativa ao cadastramento deve ser apresentada para a comissão da tomada de preços, mas na prática o interessado apresenta para a comissão de cadastro, recebe um protocolo e o envia para a comissão da tomada de preços. Se por acaso o interessado não conseguiu o cadastramento, ele será inabilitado na tomada de preços superveniente. As contratações no caso da tomada de preços têm vulto médio, segundo limites do artigo 23 da Lei número 8666, que é a Lei de Licitações. Se a administração quiser, poderá substituir o convite por tomada de preços. Convite. Convite é uma modalidade de licitação entre interessados escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pelo órgão que está realizando a licitação. A partir da escolha, a administração tem que afixar a carta convite em local apropriado na repartição para que os cadastrados não convidados possam requerer a sua participação, desde que o façam no prazo de até 24 horas da apresentação das propostas. A lei não exige para o convite que a carta convite seja publicada em jornal, mesmo que oficial, bastando que a carta seja afixada em local apropriado na repartição pública. Sempre que um novo convite for feito para um objeto idêntico ou assemelhado, a lei exige que se convide mais um interessado, desde que existam cadastrados, ainda não convidados, nas últimas licitações. No entanto, não se pode perder de vista que o convite é uma modalidade de licitação mais singela, e se essa regra for aplicada, o convite deixará de ser singelo e passará a ser complexo. Assim, entende-se que se cumpre a disposição da lei, alterando-se um dos convidados na licitação anterior. Por fim, frise-se que a obtenção do número mínimo de licitantes existentes no convite deve ser devidamente justificada nos autos do processo da licitação, sob pena de repetição do convite. Principais diferenças entre concorrência, tomada de preços e convite. A seguir, traçaremos de forma resumida e objetiva as principais diferenças entre as três modalidades de licitação já vistas. A. Quanto ao valor da futura contratação, a concorrência abarca contratos mais elevados. A tomada de preços abrange contratos de vulto médio. E o convite engloba contratos com valores de menor vulto. B. Quanto à complexidade do procedimento, o procedimento é mais complexo na concorrência e mais simplificado no convite, estando a tomada de preços no meio termo. C. Quanto à participação dos licitantes na concorrência, quaisquer interessados podem participar na tomada de preços. Poderão participar os interessados cadastrados e os que retiram o cadastramento no prazo da lei, no convite, e poderão participar os convidados e os que sejam cadastrados, não tenham sido convidados e requeiram sua participação no prazo da lei. D. Quanto à publicidade, na concorrência e na tomada de preços, o ato convocatório é publicado em jornal oficial e de grande circulação local.
No convite, a carta convite não precisa ser publicada em jornal, bastando ser afixada na repartição pública. Quanto aos prazos de publicidade, no aviso de convocação e recebimento das propostas, os prazos maiores são da concorrência, 30 a 45 dias corridos. Os prazos médios estão na tomada de preços, 15 a 30 dias corridos. E no convite estão os menores prazos, 5 dias úteis. Concurso. Concurso é uma modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração, exaurindo-se com a entrega do prêmio. Cada concurso tem um regulamento próprio e será julgado por uma comissão especial, não podendo haver permanente. Essa comissão especial não precisa ser formada por servidores públicos, bastando que a pessoa tenha reconhecido conhecimento da matéria em exame e reputação ilibada. Caso o concurso verse sobre a apresentação de projeto, o vencedor deve autorizar a administração a executá-lo. A divulgação do concurso se faz com a publicação do edital, com prazo de pelo menos 45 dias antes da apresentação dos trabalhos. Leilão. Leilão é uma modalidade de licitação para a venda de bens móveis inservíveis de produtos legalmente apreendidos ou penhorados em leilão de bens imóveis nos casos do artigo 19 da Lei de Licitações, vencendo o certame quem oferecer melhor lance ou oferta. Os bens empenhados serão vendidos em juízo na presença do magistrado nos termos da Lei Processual Civil. Os bens imóveis que podem ser alienados em leilão são somente aqueles cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial, exemplo, procedimento de execução fiscal, ou aqueles que a administração tenha recebido em dação em pagamento. A concorrência é sempre cabível para a alienação de bens imóveis, independente na possibilidade de enquadramento nas hipóteses de leilão. No leilão, é possível a dispensa da apresentação dos documentos de habilitação no todo ou em parte. Pregão. Pregão é uma modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor da futura contratação. Os bens e serviços comuns são aqueles em que a padronização de sua configuração e inexistência de necessidade especial a ser atendida, sendo suficiente a experiência ou tradição do mercado. No dia, horário e local determinados, os interessados comparecem e fazem os lances, sendo apurado o maior deles, separado o melhor lançador e as propostas até 10% superiores, e eles são admitidos a lançar novamente. Caso não haja ao menos 3 propostas, serão escolhidas as 3 melhores propostas. Escolhida a melhor proposta, a administração vai verificar a habilitação do licitante. No caso de um melhor lançador não preencher os requisitos da habilitação, a administração deve se voltar ao segundo melhor lançador e assim sucessivamente. São traços importantes do pregão: inversão das fases de julgamento e habilitação, cabimento independentemente do valor da futura contratação. O prazo para a apresentação da proposta inicia-se com a divulgação do edital e não pode ser inferior a 8 dias úteis.
You